Olá, eu me chamo Otto de Oliveira Magro, sou professor da Universidade de Iguaçu, faço parte da equipe de periodontia. Espero que estejam todos bem, né? Não estamos passando por um momento muito legal, né? Essa pandemia está afetando um pouco nossa rotina, né? Não estamos podendo trabalhar juntos. Então, através dessas videoaulas, nós estamos tentando driblar essa limitação para que o conhecimento chegue, vocês possam continuar estudando e continuar a formação de vocês, beleza? Nós vamos ter meios para tirar dúvidas, né? O professor Pereira está organizando umas lives interessantes que parece que estão dando resultado. E vocês têm também o meu e-mail, né? O meu e-mail institucional, o @campus1, né? No final eu vou disponibilizar esse e-mail. E vocês podem mandar dúvidas ali, a gente pode ir sanando essas dúvidas também. Tá bom? Deixa eu botar aqui a aula para gente. Vocês não serem obrigados a ficar olhando para mim. Desse tamanho todo aqui. Vamos lá. Então, gente, hoje nós vamos falar da cicatrização da ferida periodontal, né? Periodontia clínica, né? Nossa disciplina. Vamos falar dessa cicatrização. Essa aula de hoje, ela é um pouco mais difícil de entender, no sentido de que nós vamos falar de tipos celulares, vamos falar do que acontece em um ambiente em que a gente não consegue de fato ver. Então, precisar de uma concentração um pouquinho maior, né? Uma força de vontade para a gente conseguir imaginar o que acontece. Tem algumas imagens que vão ajudar a gente, né? Alguns esqueminhas que eu adaptei de alguns livros, que eu acho que não ficaram lá 100%, mas eu acho que vai ajudar alguma coisa. E eu queria fazer uma sugestão para vocês. Evitem fazer muitas anotações agora, evitem pausar muito a aula. A sugestão que eu dou é que vocês vejam direto, vejam a aula inteira, e aí depois, com a ideia já toda montada na cabeça já da sequência, dos argumentos apresentados na aula para vocês fazerem a imagem, né? E aí sim vocês pegam um papel ou de repente abre o notebook ou sei lá, o celular, alguma coisa para fazer a anotação, e aí vão anotando as dúvidas já com a ideia geral na cabeça. Eu acho que isso facilita um pouquinho, isso faz com que as dúvidas elas sejam mais embasadas, mais construídas, vocês conseguem absorver melhor a aula. Tá? É uma sugestão. Eu consigo estudar melhor dessa forma e fica a sugestão para vocês, tá bom? Esses foram os livros que eu usei como base, né? Basicamente, o capítulo 25 do Linde, você vai ter a maior parte das informações. Tem alguma coisa nos capítulos de anatomia que vale a pena, às vezes, para tirar uma dúvida ou outra. Né? Quando eu estava estudando, né, vendo algum desses estudos aqui, eu lançava a mão desses capítulos para tirar alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão que para mim não ficou muito claro quando eu estava montando a aula, eu usei. Então, acho que vale a pena para vocês também, qualquer questão, ir para capítulos anteriores para sanar alguma dúvida, né? As imagens foram quase todas do livro do Linde, e eu adaptei uma imagem também, algumas imagens do Periodontia Clínica do Carranza, né? Para a gente conseguir montar essa aula de hoje, ok? Então, gente, vamos começar do saudável, né? Do natural. O que seria o nosso periodonto, né? O nosso periodonto é composto por gengiva, osso alveolar, ligamento periodontal, cemento, vocês já estão craques de saber disso, né? E esses tecidos eles se relacionam de uma forma dinâmica, né? Através da forma que eles têm de comunicação, que é através de moléculas bioativas, né? Mediadores químicos, né? Que vão sinalizar de um tecido para o outro, dentro do próprio tecido, até para a própria célula, para ela saber a atitude que ela vai tomar, né, digamos assim. Então, essa dinâmica, essa relação dinâmica, ela é muito importante, porque o periodonto, ele tá numa região, ele é submetido a situações muito diferentes de outros tecidos do corpo. Primeiro que tem esses tipos celulares todos coexistindo num espaço muito pequeno e sendo de uma correlação muito direta em termos de função. Por exemplo, quando a gente está com um aparelho fixo, está fazendo uma movimentação ortodôntica, aquela intensidade, aquela força
que você está submetendo aquele dente, né, que está aplicando sobre aquele dente, gera repercussão no periodonto. Você vai ter uma compressão de ligamento periodontal, reabsorção óssea, deposição óssea, esticamento do ligamento periodontal. Cada atitude dessa, cada fenômeno desse, cada ação vai repercutir de uma forma que esse tecido vai precisar se adequar. Ou seja, por remodelação, para se adequar, de repente, vamos reabsorver um pouco o osso aqui na mesial, aí esse dente vai migrar para essa região, sendo assim não vai ter uma fratura óssea, não vai ter uma fratura dentária, vai ter uma adaptação desse tecido. E isso é muito dinâmico, né, e muito constante. E essa capacidade que o periodonto tem que garante essa homeostase. Né? O que seria essa homeostase? A homeostase é justamente o equilíbrio frente aos fatores externos que estejam acontecendo naquela região. Né? Então, e a cicatrização não deixa de ser um episódio desse. É quando a agressão ela é muito intensa e o tecido não tem capacidade de se remodelar. Ele vai sofrer uma lesão. E aí, quando a gente sofre essa lesão, a gente vai ter a capacidade de restaurar, de tentar sanar esse problema de integridade, certo? Aqui, o periodonto saudável, né, e íntegro, continuando falando dele, nós temos as relações entre, as interfaces, né, entre os tecidos. Né? Você tem aqui o epitélio juncional. Né? Esse epitélio juncional ele vai estar ligado a essa superfície dentária aqui através de hemidesmossomos. É uma ligação que não é tão forte como a inserção de fibras colágenas no cemento, que vem aqui no tecido conjuntivo, direto no cemento. Isso aqui, essa inserção conjuntiva, ela sim é muito firme. Aqui nós temos uma inserção não tão firme, mas é uma inserção. Vai servir como uma barreira para infecção, para infecção bacteriana, para colonização bacteriana dessa superfície. Agora, é uma barreira mais frágil. Então, um processo inflamatório, essa região aqui é a primeira que vai descolar, certo? E aí nós vamos ter uma progressão dessa colonização na superfície dentária. Mas já é uma proteção, a gente mantendo aqui tranquilinho, limpinho e tal, a gente vai ter esse tecido aderido fazendo ali um vedamento, né? Como uma barreira física ali. Nós temos a própria inserção conjuntiva, né? Que a gente estava falando, que vai estar aqui embaixo. Né? Essa inserção são fibras colágenas que vão sair aqui do tecido conjuntivo e vão se inserir no cemento, vedando aqui de forma mais firme, né, mais resistente, a porção radicular. Nós vamos ter aqui o ligamento periodontal, que esse sim, ele é o responsável, aqui que a gente quando a gente fala de periodonto de sustentação, gente, a gente está falando dessa região aqui. O ligamento periodontal, ele vai ter uma fibra que vai sair do cemento até o osso. Essa ligação promovida pelo ligamento periodontal, ela é muito importante. Aqui a gente tem vascularização, nós temos vascularização, nós temos responsável pelo amortecimento desse dente, né, que o nosso dente não está soldado no osso. Esse ligamento ele permite uma articulação. Então, ele é muito importante esse ligamento periodontal. Né? E ele vai dar a sustentação, ele vai dar a fixação desse dente no osso alveolar. Né? Beleza. Só alguns conceitos, sei que vocês já estão craques de saber, só para a gente saber do que a gente está falando. Né? Para a gente falar da cicatrização, a recuperação do tecido, a gente tem que saber o que é o normal, o que é o natural, o que a gente encontra quando não tem a doença ou a agressão. Então, o processo de cicatrização, propriamente dito, é o mecanismo primário do corpo para restaurar a integridade tecidual. Se este processo não ocorrer apropriadamente, um rompimento crônico da barreira protetora pode levar a anormalidades fisiológicas, imunológicas e metabólicas graves. O que esse texto está dizendo para a gente? Está dizendo que, se a gente não fizer a cicatrização e deixar esse tecido não íntegro, a gente vai abrir uma porta de entrada, uma janela. Então, ou seja, uma porta para infecção ou uma ruptura que vai impedir a função daquele tecido. No nosso caso periodontal, a gente vai vamos deixar o corpo muito mais suscetível a infecções bacterianas, né? Além de comprometer a própria funcionalidade do dente, certo? Já que o periodonto é extremamente importante na função dentária. Então, aqui alguns exemplos, né?
Quando a gente fala em traumas, aqui essa imagem está representando uma avulsão, né, a remoção de um dente do alvéolo, né, e a gente vai precisar de uma cicatrização, caso a gente recoloque esse dente aqui dentro, como é que vai acontecer essa cicatrização, como esse tecido de relações dinâmicas vai reagir, né? Isso faz parte da cicatrização, da capacidade de cicatrização do tecido do periodonto, né? Quando a gente faz cirurgias a retalho, gente, a gente vai fazer uma incisão no sulco, vamos rebater esse retalho, né? E com certeza, quando a gente for fazer uma sutura aqui, for reaproximar esses bordos, a gente vai passar por um processo de cicatrização. Gengivectomia, quando a gente vai fazer a remoção do tecido gengival, ou para aumentar a exposição da coroa clínica, né, para aumentar a exposição, para melhorar um sorriso do ponto de vista estético, ou seja, até como se fazia mais antigamente para remoção, para eliminação de bolsas periodontais, essa também vai ter uma cicatrização. Você vai estar fazendo um corte naquela gengiva e vai haver um processo de cicatrização. A própria raspagem subgengival que a gente utiliza para fazer o controle da nossa doença, né, para fazer o tratamento da nossa doença, ela não deixa de ser uma agressão. A gente está entrando com um instrumento cortante dentro da bolsa periodontal, com movimentos repetitivos. Claro que a gente está fazendo ali também uma agressão, né? E a própria bolsa em si, ela já está agredindo o tecido, já está promovendo a destruição. Então, a gente vai precisar, então, digamos que a raspagem subgengival, né, a cicatrização pós-raspagem subgengival seria uma cicatrização da agressão que a gente está fazendo e da própria contaminação, da presença bacteriana ali que está gerando uma resposta destrutiva nesse periodonto. Então, a gente vai ter uma cicatrização desse corpo todo, né, desse conjunto todo. Então, vamos falar agora um pouquinho das etapas de cicatrização, mais uma revisão, né, do que vocês já devem ter visto em alguma coisa de processo patológico, né? Então, basicamente, assim que você tem uma lesão, que você tem uma agressão, você vai ter sangramento e a formação do coágulo, né? Então, o coágulo, os componentes do coágulo são os componentes do sangue, né? Vai ser formada uma matriz de proteína, né, glicoproteínas, que vai começar a formar uma matriz para conseguir dar suporte a essas células que vão vir ao longo do processo de cicatrização, vão vir para ocupar essa região, né? Então, ela começa a duração imediatamente você já vai ter a formação do coágulo, né, logo após o sangramento. A função, a gente vai ter uma função de proteção, porque de uma certa forma vai ser uma barreira que você vai estar criando ali, e você vai criar um meio para onde as células inflamatórias, vão ocupar aquela área, por onde eles vão atuar, limpando, que aí a gente já começa a falar da fase de inflamação, limpando através de fagocitose, de tecidos necróticos, de bactérias que estejam ali presentes, né? Então, essas células inflamatórias, que a gente está falando de neutrófilos, estamos falando um pouquinho mais para frente dos macrófagos, vão ser as células que vão estar fazendo a proteção, vão estar limpando aquela região, vão estar defendendo o nosso organismo, e são células que liberam muitos mediadores químicos, certo? A função vai ser limpeza da limpeza através da fagocitose e sinalização celular. Essa sinalização é principalmente para fibroblastos e células endoteliais, que são células fundamentais para a próxima fase, né? Nós temos primeiro a formação do coágulo, logo imediatamente, forma aquele coágulo que vai ser aonde vão ter fatores de crescimento que vão chamar, né, como se fossem chamar as nossas células inflamatórias. As células inflamatórias vão promover a limpeza ali já numa fase de inflamação, né, células inflamatórias, fase de inflamação. E à medida que ela está ali fazendo a fagocitose, removendo o tecido necrótico, ela está sinalizando, liberando mediadores químicos para recrutar tanto as células endoteliais como as células, os fibroblastos, né, as células do tecido conjuntivo. Isso vai até o terceiro dia, fase de inflamação. Aí a gente entra na fase de granulação. A fase de granulação, ela é composta por um período que você vai ter uma formação de muito vaso sanguíneo, pequenos vasos sanguíneos, né, um grumo de vasos sanguíneos naquela região, e você já tem deposição, né, uma proliferação de fibroblasto e alguma deposição de matriz, né, de uma matriz ainda provisória, uma matriz ainda inicial, mas você já tem a formação de uma matriz, né, proteica, glicoproteica, para servir como uma rede, uma trama, por onde a gente vai ter a proliferação celular, ok?
Então, esses vasos vão promover o suprimento sanguíneo para aquela região, fica muito vascularizado, né? E aí não acontece uma ruptura assim, a partir de agora, a gente já vai para a fase de maturação. Isso acontece meio que simultaneamente. Aos poucos, essa vascularização ela começa a ficar um pouco mais organizada, você diminui, há uma redução nesse processo de vascularização, os vasos vão formando alças, eles vão maturando mesmo, né, como se fosse um processo de finalização daquele tecido. Vai começar uma produção maior de colágeno, quer dizer, aquele tecido conjuntivo passará a ser mais firme, né, mais resistente, né, e através da produção, da presença dessas fibras colágenas que estão sendo produzidas nesse processo, né, e as células que vão compor o resultado final, né, o desfecho cicatricial, vão estar presentes, vão estar proliferando ali para compor o resultado da nossa cicatrização. Né? Essa cicatrização ela pode ser por reparo ou por regeneração. A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso. Então, dependendo do tipo de tecido, ela vai ser de um jeito, vai ser reparo ou regeneração. E esse tecido vai estar nessa fase de maturação, maturando ali naquele tecido. Ok? Aqui eu não quis colocar exatamente o tempo, porque é uma coisa que vai acontecer de uma forma simultânea. Ok? Tá? Existem alguns fatores que afetam a cicatrização. Alguns fatores locais, alguns fatores sistêmicos. Que fatores locais seriam? Traumas. Né? Você realizou uma cirurgia ou uma raspagem. Se aquele tecido receber trauma, obviamente a gente vai ter um problema na solução, né? Na solução dessa cicatrização, porque você vai estar reagredindo aquele tecido. Né? Presença de corpos estranhos dentro do sulco gengival. Você está num processo de cicatrização, entra uma casca de pipoca, de milho de pipoca ali. Com certeza você vai ter problemas nesse seu processo de cicatrização. Placa bacteriana, que de fato é o maior dos problemas, né? Placa bacteriana, esse paciente, você faz, por isso tem que selecionar bem o paciente, principalmente quando a gente fala de cirurgia periodontal. Né? Acho que vocês têm aula de cirurgia periodontal com o Marquinho, acho que com o Pereira também, alguma coisa de lesão de furca. Gente, se você selecionou o paciente para fazer um procedimento desse, cirúrgico, tá? Elaborado as técnicas que vocês aprenderam, então, e, poxa, a gente selecionou um paciente que não consegue escovar o dente, você vai estar meio que jogando fora o seu procedimento, porque na presença de bactéria não vai haver cicatrização. Talvez fique até pior do que antes da sua intervenção. Excesso de manipulação. Principalmente, além de, durante o procedimento cirúrgico, excesso de manipulação do tecido prejudicar a cicatrização, caso a gente faça muitas manipulações durante a etapa de cicatrização, nós também vamos afetar essa cicatrização. Fatores sistêmicos que nós temos que levar em consideração é a idade do paciente. O paciente mais idoso, né, com mais idade, ele vai ter uma cicatrização mais lenta, as células já não são mais tão eficientes. Deficiência nutricional, principalmente vitamina C e proteínas, né? Aminoácidos para fazer proteínas de forma adequada, que são fundamentais durante a cicatrização, né? Hormônios também, cortisona, que vai atrapalhar no processo inflamatório, né? A progesterona vai ter a ver com a vascularização, vai ter uma exuberância maior durante a formação dos vasos, durante a fase de tecido de granulação, né? A fase de granulação. E também esse tecido fica mais suscetível a traumas, porque ele dá uma dilatada maior. São aspectos que são importantes na questão do diagnóstico. Quando você tem um problema na cicatrização, você pode começar a tentar entender por que aconteceu isso. Houve uma movimentação desse retalho, ou se foi uma raspagem, não cicatrizou muito bem. Será que esse paciente está com alguma questão? Será que ele tem alguma questão nutricional? Será que ele tem alguma doença de base que possa estar atrapalhando o processo de cicatrização? Então, são aspectos importantes, né, que nós temos que levar em consideração. Então, como a gente está falando do tipo de cicatrização, nós vamos ter o reparo e a regeneração. Vamos ver a diferença básica entre eles, o que acontece, qual é a vantagem de um de outro. Tá? Bom, o reparo, ele na verdade, ele vai ser uma resolução, né, vai ser um desfecho cicatricial que não vai ser composto pelas células que haviam antes da agressão, antes da gente perder aquela estabilidade tecidual. Então, são células em que você vai ter um prejuízo funcional. Né? Não são exatamente as mesmas células. Né?
Aqui no texto está, o desfecho cicatricial, os tecidos originais lesados durante a patologia são substituídos por outros que não possuem suas mesmas características, né? No caso periodontal, acontece com a formação do epitélio juncional longo. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas nesse caso não há exatamente a restauração da parte funcional. Né? Exatamente. Regeneração. A regeneração, ela consiste na substituição por células que havia antigamente. Então, você tem ali a presença, no nosso caso da periodontia, você vai ter cemento, você perdeu o cemento ficou infectado, se você regenerou, você vai ter cemento novamente. Você perdeu inserção conjuntiva, então você vai ter novamente inserção conjuntiva naquela região. Então, você vai devolver, recuperar a própria crista óssea que foi remodelada, que teve um processo de reabsorção. A partir do momento em que você faz a regeneração, você vai recuperar. No processo de regeneração, cicatrização por regeneração, você vai ter a recuperação exatamente dos tecidos que você tinha ali. Né? Exatamente ou parcialmente os tecidos que ocupavam aquela região. Okay? Refazendo por este meio a sua forma e função. No caso da regeneração, nós temos esses conceitos de reinserção e nova inserção. Voltando um pouquinho atrás, gente. Reparo e regeneração. Reparo, você vai ter uma cicatrização que no final você não vai ter as mesmas células, o mesmo tecido que havia antes da agressão. No caso da regeneração, você vai regenerar aquela região com os mesmos tipos celulares. Ok? Então você vai ter a reinserção e a nova inserção. No caso da reinserção, ela nada mais é do que a reunião dos tecidos moles, né, numa superfície em que você mecanicamente separou. O exemplo mais que vem à minha cabeça assim, mais claro é durante uma incisão. Quando a gente rebate um retalho, aquela raiz ela tinha uma inserção conjuntiva, certo? Tinha ali o epitélio juncional, tinha aquela inserção conjuntiva, aí eu vou com a minha lâmina, faço uma incisão sucular e rebato esse retalho. Depois, quando eu fizer a sutura, eu vou reaproximar esses bordos. Então, vai haver um processo de regeneração, idealmente, se tudo der certo. Então, esse processo de regeneração, em que você tinha o cemento ali, tinha a inserção, você mecanicamente abriu, a gente chama isso de reinserção. A gente está apenas reinserindo aquele tecido. Né? Aquele tecido conjuntivo, as fibras colagens vão ser reinseridas ali na superfície radicular. Ok? Que é diferente do conceito de nova inserção. Nesse caso, a gente não tinha mais a inserção, que acontece muito na progressão da doença periodontal. Na progressão da doença periodontal, aquela região que vai estar ali com cálculo, que vai estar ali com aquela placa bacteriana ali toda exuberante, aquela região sangrante e tal, ali você já não tem mais. Você perdeu ali osso, você perdeu cemento, você perdeu inserção conjuntiva, você perdeu aquilo ali tudo. Então, você vai promover a raspagem para permitir que a gente vá ter novamente a adesão daquele tecido ali. Na verdade, não só adesão, como a própria proliferação. Então, na verdade, é um evento mais complexo. Então, a nova inserção, a gente vai conseguir realizar uma inserção numa região que já não tinha. Okay? Eu coloquei aqui uma observação, gente, que é o seguinte. Uma nova inserção, ela trata-se de uma inserção de tecido conjuntivo. Tá? Para a gente dizer que há, de fato, uma regeneração do periodonto de sustentação, é necessário nova formação de ligamento periodontal e osso. Tá? Mas, mesmo que a gente não regenere osso, a gente pode dizer que é uma regeneração. Até porque nem todos os dentes da gente vão ter osso em volta dele todo. Muitas vezes ele está um pouquinho mais para fora do envelope esqueletal, principalmente dentes que são apinhados e tal, e você tem uma decência óssea com inserção conjuntiva. E isso é ok, isso é normal. Tá? A função de vedação ali da inserção conjuntiva está preservada. Então, é regeneração. Tá? Então, a regeneração, mas para eu dizer que eu tive ali uma regeneração de periodonto de sustentação, aí eu tenho que ter nova formação de ligamento periodontal e osso, tá bom? Mas ambas são regenerações, ok? Quais células que podem colonizar a superfície
a superfície radicular durante a cicatrização. Então, gente, o que acontece? Nós vamos ter as células epiteliais, vamos ter as células oriundas do tecido conjuntivo, vamos ter as células oriundas do tecido ósseo, células oriundas do ligamento periodontal. Quem é que vai colonizar essa superfície depois da nossa raspagem gengival, subgengival, por exemplo? Qual é a célula que vai ocupar essa região? Né? Na verdade, quase que todos os dentes, né, na maioria dos casos, na maioria das porções dessa bolsa periodontal, a gente vai ter um processo de reparo, que a célula epitelial, por ter uma proliferação mais veloz, um tipo celular que prolifera com muita velocidade, ele vai começar a proliferação dele a partir da borda, né, que seria o fundo ali do sulco, e vai proliferando por toda a extensão da bolsa até chegar à inserção conjuntiva, né? Alguns casos, algumas bolsas mais profundas e tal, você vai ter a formação, de repente, de uma regeneração aqui nesse tecido, vai ter uma inserção conjuntiva aqui nessa área. Mas, na maioria das vezes, você vai ter, na verdade, uma migração desse epitélio, formando um epitélio juncional longo. Lembra quando a gente falou do epitélio juncional lá em cima, que ele faz aquela adesão por hemidesmossomos na superfície radicular? Então, é uma adesão ok, é uma adesão, mas ela não é nada perto de uma inserção conjuntiva, onde você vai ter fibra colágena inserida na superfície radicular, inserida no cemento, entendeu? Então, é uma região mais suscetível à reinfecção. Estou querendo dizer que o reparo é uma coisa ruim? Não, ele não é ruim. É uma forma da gente proteger aquela região e você vai ter uma adesão. O paciente, sob uma boa manutenção, vai se manter nessa situação excelente, de forma excelente. Só que, muitas vezes, você quer a regeneração. A regeneração é importante, às vezes, do ponto de vista estético, ou mesmo para conseguir proteger melhor uma região de furca, por exemplo, a regeneração pode ser muito importante, né? O reparo, ele vai ter um crescimento epitelial naquela região, né? Essa seria a nossa regeneração, né? Onde a gente vai ter inserção de colágeno na superfície radicular, né, no cemento, fazendo uma adesão, né, uma inserção propriamente dita, né, muito firme, muito resistente. E o epitélio ficaria só na região do sulco, que é a região que o epitélio fica numa condição normal. Ok? E se a gente tiver espaço, tiver uma condição adequada, vamos ter também a formação de tecido ósseo, né, posteriormente. Então, você vai ter o tratamento da bolsa periodontal, ela pode evoluir numa situação de reparo para a formação do epitélio juncional longo, tá? Essas imagens que foi a que eu obtive do Carranza, né? Aí as demais foram do livro do Linde. Então, aqui você vai ter a bolsa, com invasão tecidual e tal, vai remover, vai haver o tratamento periodontal, raspagem, e a migração do epitélio, por ser um tipo celular que migra com mais velocidade, né, ele vai ocupar aquela região, sendo esse o nosso desfecho cicatricial, por reparo, porque não é o tecido que habitualmente estaria ali numa condição normal. O que havia ali antes era ligamento periodontal, inserção conjuntiva e tecido ósseo. Aqui não, aqui a gente já consegue uma regeneração. Só que, na verdade, se a gente não atuar com alguma técnica de regeneração, o resultado, quase que na totalidade da bolsa, vai ser por reparo. Talvez na porção mais apical a gente tenha alguma regeneração. Só que enquanto está acontecendo o processo de regeneração, o epitélio já vai migrar e formar ali uma cobertura que vai dar a origem ao epitélio juncional longo. Ok? Então, o que acontece? A gente, pensando, já descobrimos já que a célula epitelial ela está vinculada ao reparo, um tipo celular que, entrando em contato com a superfície radicular, vai dar, como desfecho cicatricial, o reparo. Então, na década de 80, teve-se o objetivo de descobrir qual é o tipo celular que vai ser responsável por, de fato, promover uma regeneração.
qual desses outros tecidos, né, que a gente já excluiu o epitélio, que é o que de fato acontece, o reparo, e será que se a gente conseguisse fazer com que o tecido conjuntivo entrasse em contato, colonizasse a superfície radicular, será que as células desse tecido seriam capazes de promover a regeneração? Será que seria o tecido ósseo? Será que seria o ligamento periodontal? Qual seria esse tipo celular? Para que a gente pudesse desenvolver alguma técnica, alguma tática operatória, algum dispositivo que favorecesse a nossa regeneração, né? Então, os cientistas começaram a descobrir, né, a procurar qual seria o tipo celular mais adequado, né? Então, em 1980, esse estudo foi um estudo muito interessante, né, que utilizou raízes, né, de dente afetado por periodontite, aí foram extraídos e colocados em alvéolos cirúrgicos, né, criado em áreas edêntulas de cães. A região radicular contaminada foi raspada e o ligamento periodontal que estava ali abaixo, abaixo da contaminação, foi preservado, né? Então, vamos agora explicar mais ou menos como é que foi esse estudo, né? Esse estudo era para a gente tentar ver como o tecido ósseo vai se comportar tendo ele a oportunidade de ter contato direto com a superfície radicular, né? Sem interferência ali do epitélio, formando aquele epitélio juncional longo, correto? Então, ele pegou lá a raiz, né? A raiz dos cães. Essa região aqui, ó, é a região que anteriormente estava contaminada, estava com cálculo responsável pela lesão periodontal, né? Então, essa região aqui foi raspada. Foi raspado, tirou aqui o cimento contaminado, tirou tudo. E a região que estava inserida no osso, um pouco de ligamento periodontal acaba vindo junto com a raiz, então foi preservado. Ele não raspou, ele não removeu o tecido que estava tudo presente aqui. E aí ele foi numa região que não tinha dente, uma região edêntula, e artificialmente fez um alvéolo, perfurou esse osso. E aí qual o objetivo dele? O objetivo dele foi esse aqui, ó. Colocou a raiz dentro desse alvéolo cirúrgico, onde você tinha ligamento periodontal aqui na parte de baixo, só que aqui você não tinha. Só que o osso está aqui presente, porque não era uma região que estava com doença, era uma região que só tinha osso. Então ele fez lá, pegou uma broca, abriu um buraco na mandíbula, né, na mandíbula dos cães, colocou a raiz lá dentro, que ele tirou do próprio animal, colocou e suturou o tecido em cima. O epitélio ficou, ó, aqui em cima. O coágulo formado aqui, na interface entre o osso e a raiz, não tinha mais ninguém. O tecido conjuntivo está aqui em cima com o epitélio e essa raiz está aqui em contato direto com o osso. Ele queria avaliar qual o resultado disso. Será que a gente teria a formação de ligamento periodontal e resultaria a solução dos nossos problemas aí no objetivo da regeneração? Qual foi o resultado, o desfecho que ele teve? O desfecho dele foi isso aqui, gente. Anquilose ou reabsorção. O que é anquilose? Anquilose é quando esse tecido ósseo ele vai entrar em contato com o dente, só que não forma o ligamento periodontal. Ele vai como se fosse soldar, integrar-se à raiz. O que é péssimo, né? Porque a gente perde a funcionalidade do ligamento periodontal, o dente passa a ficar soldado, ele não responde mais às forças como ele respondia antes, ele perde aquela erupção passiva dele. Então, quer dizer, é um grande problema, né? Então, e pode dificultar o processo de extração também. Então, a gente vai ter aqui anquilose desse lado e do outro lado, reabsorção. Pode ser uma reabsorção por substituição, onde a gente vai ter substituição do tecido radicular por tecido ósseo. Quer dizer, há um desequilíbrio, há uma resposta ali que não é uma resposta compatível com função e com saúde. Então, o tecido ósseo, eles observaram nesse estudo que não é um tecido que deve ter contato direto com a superfície radicular. Então, assim, graças a Deus que isso não acontece, porque o epitélio vai proliferar e vai proteger que haja vai impedir que haja essa relação, entendeu? Evitando que a gente tenha um problema de anquilose, que é essa soldagem, né, que vai acontecer
entre a raiz e o osso, ou a reabsorção, que é quando o dente vai sendo reabsorvido e substituído por tecido ósseo. Então, são esses os desfechos que nós temos quando conseguimos colocar o tecido ósseo diretamente no contato, né? Não sei se a imagem ajudou vocês a entenderem bem o estudo. Eu modifiquei aqui um pouquinho, não está a coisa mais bonita do mundo, né? O ideal seria eu conseguir fazer uma coisa tridimensional aqui, mas infelizmente eu ainda não sou capaz disso. Mas espero que tenha ficado claro. Então aqui, células do tecido conjuntivo gengival. Era só empurrar um pouco para o lado aqui. Então, ó, células do tecido conjuntivo gengival. Será que essas são as células que são responsáveis? Então foi feito um modelo de estudo para tentar testar essa relação entre o tecido gengival e a superfície radicular, semelhante ao que foi feito no estudo anterior para avaliação do tecido ósseo. Aqui já foi Newman e colaboradores. Então, raízes de dentes afetados por periodontite também, em cães, foram extraídos e colocados em cavidades ósseas preparadas na vestibular das mandíbulas e, subsequentemente, recoberto pelos retalhos. Aqui a gente tem uma diferença. Também vai ser feito um alvéolo, né, uma cavidade para a gente colocar essa raiz, só que, ao invés de a gente ter osso em todas as paredes, nós vamos ter tecido gengival dos lados. Aqui, ó. Fiz também um desenhozinho aqui para ajudar o nosso entendimento. Mesmo processo, raspagem, ligamento periodontal. Só que agora o alvéolo foi, o nosso alvéolo cirúrgico, a nossa cavidade, foi feita na vestibular. Então nós temos osso desse lado, só que desse lado aqui nós temos o tecido, o retalho que foi rebatido, né? Estou representando aqui como se essa gengiva estivesse aqui. Aí você faz uma incisão, rebate esse retalho e faz a cavidade aqui para receber essa raiz que você removeu. Tá? Você raspou e removeu. Quando nós colocamos essa raiz, nós vamos ter que rebater esse retalho. Observe que agora o coágulo vai estar sendo formado, né? Vamos observar nessa região aqui, tá, gente? Esquece essa parte aqui. O retalho vai estar sendo formado, o coágulo vai estar sendo formado numa interação direta do tecido conjuntivo com a raiz, sem interferência do osso aqui presente ou do ligamento, ou do epitélio que está exposto, que está na parte de fora. Ok? O que acontece, gente? O resultado, o desfecho, não foi a inserção de tecido conjuntivo na superfície radicular. O que houve foi um processo de reabsorção, uma reabsorção inflamatória. Você vai ter perda de substância ali na raiz, você vai ter um processo de reabsorção daquela porção radicular, da dentina mesmo, vai começar a abrir buracos nessa dentina. Você vai ter várias regiões de reabsorção e em outras áreas em que não houve reabsorção, você não tem inserção de fibras. As fibras colágenas, ao invés delas inserirem no osso, elas vão estar paralelas, no osso não, na superfície radicular, ela vai estar paralela à superfície radicular, sem inserção. Então, não está devolvendo a regeneração, não está vedando ali o periodonto naquela região, nada disso. O que está havendo é um processo de reabsorção e a disposição paralela das fibras sem que haja inserção delas na raiz. Então, também não é o tecido que vai fornecer as células para a nossa regeneração. Né? Então, na porção coronal sem ligamento periodontal, as fibras se apresentam paralelas sem inserção na raiz e com regiões de reabsorção radicular. Já nas regiões em que você tinha o epitélio, o epitélio não, o ligamento periodontal preservado, você raspou ele para cima, extraiu o dente, vem um pouquinho, né? Deixa eu mostrar aqui no desenho, fica mais fácil. Quando você extraiu, vem um pouquinho de ligamento periodontal, né? Uma parte considerável, nessa porção que não estava com a doença. Quando ela entrou em contato, você teve algumas inserções, porque você já tinha fibra ali, né? Então você teve uma inserção conjuntiva, pode ter tido uma região ou outra de reabsorção, que foram regiões que não tinham esse ligamento periodontal,
mas você teve ali uma inserção conjuntiva. Então, isso já foi uma grande sinalização. O que os pesquisadores começaram a perceber é que, em algumas regiões, né, da porção apical, você tinha ali alguma reabsorção, mesmo com a presença do ligamento periodontal, mas esse ligamento periodontal, como eu falei, ele muitas vezes era lesado. Então, você tinha ali uma reabsorção por invasão do tecido gengival, né, ou por tecido ósseo. Isso poderia também estar diminuindo a capacidade proliferativa do periodonto para promover essa regeneração ali na porção mais coronária a ele, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram um outro estudo em que não fazia a remoção de todas as raízes. Entendeu? Você fazia uma raspagem, aqui para a figura aqui embaixo, você fazia uma raspagem da lesão, né, da bolsa, né, na verdade da superfície radicular dessa bolsa, você fazia a raspagem, removia e não fazia extração para colocar em alvéolo cirúrgico nenhum. Você mantinha essa raiz dentro do osso alveolar. E depois fechava o retalho em cima, deixando o epitélio para a cavidade oral, certo? Deixando só tecido gengival aqui, tecido conjuntivo, né? Tecido conjuntivo gengival em contato, né, vizinho ao coágulo formado na cicatrização, né? Então você fez aqui a sutura, né, suturou esse tecido para cá, e nesse coágulo nós teríamos a superfície radicular, o tecido gengival, né? E dessa vez o ligamento periodontal não estaria rompido, ele estaria lá como ele estava antes da sua intervenção, ok? Essa que é a grande diferença desse estudo para os outros. E o que acontece? A gente começou a observar uma inserção do tecido conjuntivo direto na superfície radicular. Entendeu a diferença aqui? Do outro lado, você teve reabsorções aqui na porção mais coronária, porque tinha muito tecido gengival e o ligamento periodontal não conseguiu suprir, não conseguiu proliferar na velocidade tal para conseguir fazer a inserção até aqui em cima. Então, na parte coronária, a gente teve alguma coisa de reabsorção. Só que a gente conseguiu uma boa quantidade de regeneração, de área regenerada. O que é área regenerada? Área com inserção de fibra colágena na superfície radicular. Já no dente, já nas raízes que foram extraídas, em que o ligamento periodontal estava lesado, ferido e tal, nós não tivemos essa regeneração, né? Houve o quê? A mesma coisa que aconteceu no estudo anterior. Teve processos de reabsorção e de exposição paralela dessas fibras colágenas. Não houve inserção. Diferente daqui. Então, a conclusão é que o ligamento periodontal contém células com potencial para formar uma nova inserção conjuntiva em superfície radicular desprovida de inserção. Né? Que fica bem claro que aqui a gente não tinha cimento, não tinha nada, a gente raspou essa área toda. E depois de um tempo, né, porque esse dente não foi removido, depois de um tempo suturado, as células do ligamento periodontal colonizaram, né, proliferaram coronariamente a superfície radicular, promovendo essa nova inserção. Não é uma reinserção, é uma nova inserção, porque você não tinha inserção nenhuma. Então aqui ficou estabelecido que a célula que a gente tem que privilegiar para conseguir uma regeneração óssea é a célula do ligamento periodontal. Okay? Uma coisa interessante foi o seguinte: em alguns naquele mesmo estudo, quando fechava, né, quando se fazia, vamos voltar lá, quando você fazia a sutura aqui em cima, né, suturou para deixar essa raiz submersa, com o passar do tempo, havia exposição de uma pontinha ou outra dessa raiz, né? Essa raiz que eles cortam a coroa e fizeram e botaram ela submersa. Só que às vezes uma pontinha dessa abria, né? Havia uma descência de sutura, uma exposição dessa raiz. O que acontecia nesses casos? Ia ter reabsorção, ia ter proliferação. O que acontecia? O que acontece na maioria dos casos em que a gente faz a raspagem, né? O tecido epitelial, uma vez que acontecia a exposição, o tecido epitelial via uma porta para migrar. Aí ele vinha aqui, ó, migrava.
impedindo que as células do ligamento periodontal ocupassem essa região, promovendo uma regeneração. Então, o reparo acontecia por essas células serem mais rápidas, né? Ficou mais evidente, né? Ficou mais fácil da gente perceber como acontece. Porque até nesse estudo mesmo, em que o objetivo era deixar o epitélio fora, para a gente ver se o ligamento periodontal era capaz, o epitélio deu um jeito, em alguns casos, com a exposição ali de uma pontinha da raiz, do dente ali em cima, ele conseguiu proliferar e ocupar aquela região, promovendo o reparo. E quem é esse camarada que está como é que a gente vai chamar esse camarada que vai estar ocupando essa região? Epitélio juncional longo. Que é aquele epitélio juncional que existia aqui antes, agora ele vai até a inserção conjuntiva ali embaixo, que vai estar fazendo o vedamento do periodonto. Uma vantagem que a gente já falou da existência desse processo de reparo é que a gente impede que haja reabsorção ou anquilose. Certo? Tecido relacionado com reparo, formação de epitélio juncional longo. Então, gente, falando de regeneração, né? A gente viu mais ou menos como é que funciona a cicatrização, né? A formação do coágulo, vamos ter a fase de granulação, a fase inflamatória, a fase de granulação, a fase de maturação. Vimos as células que podem estar envolvidas nesse processo, o que acontece quando cada um dos tecidos o que acontece quando cada um desses tecidos vai entrar diretamente em contato, diretamente em relação com a raiz, quais são os efeitos, se é benéfico, se não é benéfico, e se não é benéfico, que efeitos não benéficos são esses, isso a gente já viu. Então agora vamos usar isso para uma aplicação, né? É um conhecimento ótimo, mas o que eu faço com ele, né? Uma das aplicações interessantes é para a gente conseguir a regeneração. Esses conhecimentos foram importantes para isso. Então a gente vai tentar guiar essa regeneração, guiar essa sequência de eventos para que a gente consiga a regeneração, que é o que a gente deseja. Então o objetivo dessa regeneração, dessa técnica de regeneração tecidual guiada, é impedir que células do tecido conjuntivo e epitelial da gengiva entrem em contato com a superfície radicular. Por quê? Se o epitélio entrar em contato, a gente não vai ter regeneração, a gente vai ter o quê? Reparo. Se o tecido conjuntivo entrar em contato, a gente vai ter reabsorção. E proporcionar espaço para o crescimento de células do ligamento periodontal. Por que a gente quer que cresçam as células do ligamento periodontal? Porque são elas que vão fornecer as células que vão ser capazes de promover a regeneração. Certo? Então, como a gente vai impedir? Nós vamos lançar mão de barreiras físicas, de membranas. Vão ter aulas mais específicas sobre isso. Né? Acho que o Marquinho já deu, vai dar uma aula dessa para vocês. Acho que o Pereira, na aula de lesão de Furca, também comenta alguma coisa. Mas o que acontece é que você vai precisar lançar mão dessas barreiras para impedir a proliferação dos tipos celulares que não te interessam para promover essa regeneração. Ok? Então, aqui um esqueminha. Você vai realizar ali o retalho, né? Fazer as incisões para ter acesso, né? Para ter acesso visual e conseguir fazer uma boa instrumentação. Tem que se fazer uma raspagem muito bem feita, senão não vai haver regeneração. Coloca uma membrana que vai funcionar como uma barreira física, gente. O objetivo dela aqui é estabilizar o coágulo aqui dentro e permitir que as células de interesse nosso, que são as células do ligamento periodontal, possam promover a regeneração. Aqui um exemplo. Você está impedindo que as células do tecido conjuntivo e do epitélio invadam essa região, dando tempo para o ligamento periodontal proliferar, e assim, ele proliferando, ele é mais rápido que o tecido ósseo. À medida que ela vai proliferando, o tecido ósseo também vai se desenvolvendo aqui, vai proliferando, e a gente tem a tão sonhada regeneração tecidual. Bom, já aqui temos um caso clínico, né, de regeneração tecidual guiada. Nós temos uma lesão de Furca, uma pequena recessão gengival, certo? Uma lesão de Furca, que fica mais evidente ainda com o retalho rebatido. Observa. É uma região que é muito interessante se a gente conseguir uma regeneração, porque o reparo
ele não vai conseguir ter uma adesão tão importante e é um local muito difícil de se manter bem higienizado, porque fica um buraco ali naquela região. Então, se a gente consegue uma regeneração e veda de uma forma mais eficiente essa cavidade criada, esse defeito ósseo, poxa, é muito importante, é muito interessante que isso aconteça. Okay? Você vê que tem tanto na questão da perda horizontal como na perda vertical. Profundidade, que entra a sonda, tanto a de Neighbors como a sonda periodontal convencional. Nós temos que melhorar essa lesão, esse defeito. Então, vamos lançar mão da técnica de regeneração tecidual guiada. Volto a lembrar que é muito importante fazer uma boa raspagem, né? Um bom debridamento para a gente remover todo o cálculo presente ali, toda a placa bacteriana, tá? Limpinho, tudo removido. Colocação da membrana não reabsorvível. Sutura. Depois de 3 meses, essa já tem até a membrana aqui já expondo, faz a exposição dessa membrana, uma reentrada, né? Tem que fazer um segundo procedimento cirúrgico, né? uma cirurgia de reentrada, porque a gente está utilizando, nesse caso, uma membrana não reabsorvível. Quando a gente remove a membrana, a gente observa aqui formação óssea, e bastante, né? Se a gente tinha aquele buraco, agora temos essa quantidade de osso aqui. Novamente, reestruturado. E aqui o resultado final. Deixa eu voltar aqui, para vocês verem a lesão que a gente tinha antes, como ficou depois. Olha a quantidade de tecido ósseo que a gente conseguiu recuperar aqui nessa região. Então, a regeneração foi um sucesso. Puxa, eu vi o osso ali, né? Será que não foi um sucesso a regeneração? Como é que a gente vai ver se foi um sucesso ou não? A gente vai precisar lançar mão de alguns métodos para fazer essa avaliação. Qual é o melhor método? Nós temos sondagem periodontal, temos análise radiográfica, temos cirurgia de reentrada, por exemplo, a gente fez uma cirurgia de reentrada agora, e tem os métodos histológicos, né? Que a gente vai botar e remover a peça, colocar no microscópio e ver se teve inserção ou não teve inserção de tecido conjuntivo ali, ou formação de ligamento periodontal, né? Que são os conceitos importantes, né? São pontos importantes para a gente ter a formação, para a gente poder dizer que houve uma regeneração, né? Ok, vamos lá. Sondagem. O ganho do nível de inserção clínico mensurado com a sonda periodontal muitas vezes é interpretado como regeneração periodontal, mas ele pode apenas indicar aumento da resistência à sondagem, causada pela redução da inflamação, reformulação das fibras periodontais e epitélio juncional longo, ou seja, aquela resistência à sondagem pode não significar regeneração. Pode não significar um ganho de inserção. Ele pode simplesmente ser causado por um reparo, por uma formação do epitélio juncional longo, e por conta daquele tecido não estar mais tão inflamado, quer dizer, não estar mais inflamado, e ficar mais firme, impedindo que essa sonda penetre nos tecidos. Porque acontece o seguinte, quando o tecido está muito inflamado, a gente vai fazer a sondagem periodontal, ele invade até a inserção conjuntiva, porque o tecido está muito frouxo, está muito inflamado. Então ele desce ali direto. Quando a gente soluciona a inflamação, aquele tecido fica mais firme, tem menos proliferação de vasos sanguíneos, está menos permeável aquele tecido. Tem a formação do epitélio juncional longo. Então a sonda não desce tanto. Agora, isso quer dizer que houve regeneração? Não. Como a gente viu que não acontece na maioria das vezes, se a gente não fizer nada. Então, na verdade, essa sondagem ela demonstra, na verdade, um reparo. Okay? Em alguns casos de cicatrização periodontal, apesar da ocorrência de regeneração óssea adjacente à raiz, em defeitos infraósseos, por exemplo, um epitélio juncional longo estava interposto entre o osso recém-formado e a superfície radicular raspada. O que acontece?
às vezes, você vai ter, por exemplo, você tem um osso, uma reabsorção óssea, certo? Aqui. Muitas vezes, você vai fazer essa raspagem, tá? Vai fazer essa raspagem. O osso vai ter uma certa regeneração, vai proliferar aqui, só que ele não chega a se inserir no ligamento periodontal. O epitélio vai e, pum, ocupa o espaço. Mesmo que tenha uma formação óssea, ele não está inserido no dente, na raiz. Isso acontece também. Né? Isso vai dar justamente uma falsa impressão de que a gente teve regeneração ao exame radiográfico. Vou mostrar esse exemplo aqui para vocês. Isso aqui é antes da instrumentação, antes da raspagem. Aí depois da raspagem, a gente tem esse crescimento ósseo. Bom, é um indicativo de regeneração, certo? Tem formação óssea, não tem anquilose. Você vê aqui, ó, tem um espaço aqui, que pode ser o espaço do ligamento periodontal, correto? Agora, eu consigo afirmar, com certeza, que houve regeneração nessa região? Consigo dizer que aqui é ligamento periodontal e não é o epitélio que cresceu aqui? Não, eu consigo ver que teve uma formação óssea muito importante. Então, provavelmente, o epitélio, o ligamento periodontal, está participando desse processo de regeneração e deve estar, pelo menos em grande parte, mas eu não consigo precisar dessa forma. Porque em alguns casos que você pega uma regeneração, principalmente quando usa enxerto e tal, aí você acha que houve uma regeneração óssea ali. Quando você vai ver no microscópio, no exame histológico, isso não acontece. Espera aí que eu estou recebendo uma chamada aqui. Aí corta a minha câmera. Vamos lá, voltando. Então, o que acontece é o seguinte, pode ser, eu não posso garantir, aqui sugere-se que sim, principalmente se não for usado um enxerto e nada, for só feito uma raspagem, leva a gente a acreditar que houve uma regeneração importante. Mas pode ser que tenha sido formado apenas o epitélio juncional, certo? Nessa região, e não está havendo a inserção. Eu não consigo. O que fica de importante nessa etapa, nesse slide, é o seguinte. A análise radiográfica ela é sugestiva de que houve uma regeneração, mas eu não posso bater o martelo. Tá ok? Cirurgia de reentrada, como que a gente fez? Professor, eu estou vendo o osso ali. Claro que regenerou. Então, gente, não é assim, eu não posso dizer, porque a olho nu a gente não consegue saber se tem ligamento periodontal ali. Se não houve invaginação de epitélio justamente entre o osso e a raiz. É claro que nesse exemplo, que foi o exemplo que a gente utilizou antes, a gente colocou membrana, certo? O tecido ficou protegido, a gente tem elementos para dizer, a gente não colocou enxerto nenhum ali dentro, foi só o próprio coágulo que estava ali formando, então a gente tem elementos que sugerem que deu certo o nosso tratamento. Mas eu não posso bater o martelo também, porque eu não estou vendo. A única forma de avaliação 100% de certeza se houve regeneração ou se não houve regeneração é métodos para avaliação da inserção, métodos histológicos. Através dos métodos histológicos, a gente consegue ver se houve inserção, se não houve, se houve proliferação óssea. Como é que é feito, assim, em termos de curiosidade, como é que é feito esses cortes, né? Você, por exemplo, você raspa a superfície da raiz, né? E aí você faz uma marcação na raiz para saber até onde não tinha inserção nenhuma, até onde não tinha nenhuma formação de ligamento, não tinha nada, onde você não tinha tecido, onde você tinha destruição. Você raspou até esse Nzinho que está aparecendo aqui, certo? Aí depois você fecha, tal, segue com o teu estudo, que eu não sei o que você está avaliando regeneração a partir de algum material, de algum enxerto, alguma coisa. E aí depois você vai e faz o sacrifício do animal e tal, a remoção do elemento dentário, e vai analisar histologicamente. E aquela região que você marcou na raiz, que você fez um vínculo na raiz, ela fica representada aqui. Então você consegue ver que houve formação óssea e presença de ligamento periodontal. Opa, aqui. E presença de ligamento periodontal. Então aqui a gente pode dizer, houve regeneração com certeza, só através do método histológico. Ok?
Aqui nós temos a cicatrização pós-gengivectomia. É uma cicatrização interessante da gente analisar para observar o comportamento do tecido epitelial, né, durante a cicatrização. Na gengivectomia, nós vamos ter uma incisão, que pode ser ou de bisel externo ou de bisel interno, né? A variação é a forma como a gente vai fazer essa incisão, a forma como a lâmina vai incisar o tecido. No bisel interno, a parte cruenta vai ficar voltada para a porção radicular. No bisel externo, vai ficar para a cavidade oral. Em ambos os casos, nós vamos remover parte dessa gengiva, né? E configura, assim, uma gengivectomia. As células epiteliais da borda, né, a borda remanescente, vão migrar por baixo do coágulo para refazer, né, a proteção aqui epitelial da área que ficou cruenta, né, em ambos os casos. Logo a partir de 2 dias, elas já começam a migrar, né, cobrir essa superfície. De 7 a 14 dias já tem creatinização a olho nu, ali, a gente já observa como se já houvesse terminado a cicatrização. O aspecto fica realmente muito bom, bem rápido. Entretanto, a gente não tem formação ainda do epitélio juncional propriamente dito, que vai dar aderência, né, que vai conferir a proteção aqui nessa região, né, promovendo uma aderência entre essa porção epitelial, essa porção gengival, à superfície radicular. Isso aí vai levar até 4 semanas, né, 28 dias. E a cicatrização ela pode levar ainda um pouquinho mais, porque muitas vezes nós vamos ter um processo de remodelação óssea aqui da crista, um rearranjo dessas fibras colágenas que promovem a inserção conjuntiva, que vai poder ter um rearranjo, então estende um pouquinho mais, aí de 4 a 5 semanas. Mas com 28 dias nós já temos a formação do epitélio juncional, então quer dizer, aquela parte externa, aquela parte mais voltada para a cavidade oral, já tem uma barreira feita ali a partir do epitélio juncional. Então, 28 dias já temos. Bom, chegamos aí à fase de conclusão da nossa aula, né? A gente chegou à conclusão de que o desfecho comum, né, o desfecho mais rotineiro para o nosso tratamento periodontal, seja ele de cirurgia, né, uma raspagem aberta ou fechada, é a cicatrização por reparo, né, a formação de um epitélio juncional longo. É isso que a gente vai observar na maior parte da bolsa, né? Pode ter alguma regeneração ali na porção apical, mas o que vai predominar é o reparo. Vimos também que o ligamento periodontal é a origem das células capazes de formar a inserção do tecido conjuntivo, né, de regenerar aquele tecido, da onde vem as células capazes de promover a regeneração, né, que acaba não acontecendo por conta da velocidade, né, do tecido epitelial, que migra de forma muito mais rápida, formando o epitélio juncional longo. Justamente para isso que a gente, para conseguir a regeneração, vai lançar mão de barreiras físicas, né, de membranas, para impedir que haja essa migração epitelial ou tecido conjuntivo, para que o ligamento periodontal seja quem vai promover essa regeneração. A gente viu que o tecido ósseo e o tecido conjuntivo gengival não são tecidos adequados para ter relação direta com a raiz, eles vão promover anquilose, vão promover reabsorção. Então, nós temos que realizar alguma técnica que favoreça ali o povoamento do ligamento periodontal para conseguir regeneração, né? Vimos que para confirmar também se houve formação de inserção conjuntiva, se houve formação de ligamento periodontal, a gente só vai ter certeza mesmo com um método histológico, né? Por conta, já assim, a gente não pode fazer o método histológico no nosso paciente, né? Porque a gente precisaria remover um bloco, né? Precisaria remover um bloco ósseo que contenha a raiz para a gente poder fazer cortes e estabelecer e verificar se de fato há ali a presença de inserção conjuntiva. Então, é inviável. Vamos lançar mão dos métodos que a gente tem clinicamente, métodos radiográficos, que vão sugerir que a gente conseguiu de fato uma regeneração naquela região. Mas a gente não pode afirmar que há de fato ali uma inserção. Ok?
independente do desfecho cicatricial, é através de uma manutenção eficiente que iremos conseguir manter os resultados do tratamento a longo prazo. Então, assim, você tendo regeneração ou reparo, teu objetivo é manter saúde, né? Ambos são desfechos positivos, a regeneração vai promover uma proteção maior e o reparo precisa ser mais vigiado durante essa manutenção. Mas, então, o objetivo da hora é mais esse, a gente entender um pouquinho o que acontece ali a nível celular, né? A nível tecidual, na verdade, como as células se comportam, para a gente saber as consequências dos nossos atos, né? Os nossos procedimentos dentro da cavidade oral, dentro do periodonto. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tem aqui o meu e-mail institucional, pode mandar mensagem aí dizendo a dúvida e tal, a gente vai, dentro do possível, tentando sanar essas dúvidas, tá ok? Então, pessoal, bons estudos, cuidem-se. Até breve. Saudade de vocês.